E a gente fala agora do flagrante de uma perseguição policial na cidade universitária. A polícia diz que eram 2 suspeitos em fuga. Um deles morreu. Entenda na reportagem do Ivan Lemos. Nesta câmera de segurança, dá para ver quando os 2 homens caem com a moto às margens da BR-104, no bairro Cidade Universitária. Logo atrás, os policiais descem da viatura e fazem vários disparos na direção deles. Por essa outra câmera, dá para ver quando um dos homens de short laranja cai, se levanta e os policiais continuam atirando até ele cair de novo. Um dos PMs chega a dar pulos durante a ação. Com o homem caído, eles vão atrás do outro suspeito. 6 minutos depois, a imagem mostra 7 viaturas da Polícia Militar no local. Segundo a PM, durante um patrulhamento de rotina, os policiais observaram a dupla sem capacete numa moto. Eles teriam dado ordem de parada quando os suspeitos teriam atirado. Um dos disparos teria atingido o para-brisas da viatura. A dupla, então, teria passado a transitar na contramão da via e continuou atirando, segundo os policiais, na direção deles. Olha, ainda segundo a polícia, a moto era roubada e foi devolvida aos donos logo depois. Uma arma de fogo artesanal e um celular roubado também foram apreendidos. Depois que tivemos acesso a essas imagens, nós pedimos um novo posicionamento da Polícia Militar sobre esta ocorrência no domingo, mas ainda não tivemos acesso a essa resposta. E o Ministério Público Estadual vai acompanhar esse caso para saber se o procedimento da Polícia Militar foi adequado. Ivan Lemos está ao vivo com a promotora Carla Padilha, que vai nos trazer mais detalhes sobre esse procedimento que vai ser aberto para investigar exatamente a conduta que a gente observou no vídeo, né? Uma situação que chamou muita atenção, inclusive que resultou na morte do suspeito desses crimes, né? Então eu queria que agora a promotora pudesse explicar como esse acompanhamento vai ser feito. Ivan. Exatamente, Bia, a promotora já está aqui comigo para falar sobre esse caso. Antes eu vou dar só uma atualização da nota que a Polícia Militar acabou de mandar para a gente. A Polícia Militar disse que já está investigando esse caso administrativamente, que não compactua com esse tipo de ação. Mas essa investigação vai ficar a cargo da Polícia Civil, porque houve dolo, tem uma pessoa morta, um civil morto nesse caso. Por isso eu vou conversar agora com a promotora Carla Padilha. Promotora, boa noite. O Ministério Público acompanhando esse caso, como o QMP acompanha? Boa noite. Na verdade, o que a gente precisa acompanhar é a tramitação desse inquérito policial. Esse é o único caso, quando há a suspeita da prática de um crime doloso contra a vida, é o único caso envolvendo policial militar que vai para a Polícia Civil. Todos os demais casos, a apuração é feita dentro da própria Corregedoria da Polícia Militar. Então, o que eu digo é que nós hoje temos a versão dada pelos policiais, que está inclusive noticiada nos sites de imprensa, e do outro lado temos uma imagem, né, de um pedaço do que aconteceu, somente já quando eles estavam em fuga, quando eles caíram da motocicleta, e é preciso que o delegado que for presidir esse inquérito policial avalie todos esses elementos, escute os policiais envolvidos no episódio, escute eventuais testemunhas que haja, para poder chegar a uma conclusão, se de fato houve a prática de um ilícito penal ou se esses policiais agiram dentro do seu regular cumprimento do dever. Pela imagem que a gente observa, ele está correndo de costas e a polícia atira mesmo assim. Depois que ele cai, não dá para ter certeza, mas a impressão que se tem no vídeo é que mais tiros são efetuados ali. Esse procedimento dos policiais, pela visão do Ministério Público, está adequado ou está incorreto? Bom, eu penso que é precipitado ainda a gente emitir um parecer sobre isso. Eu acho que eles terão a oportunidade de apresentar a sua versão e a Polícia Civil conta com um elemento muito bom. Ela pode inclusive lançar mão de recursos tecnológicos para aproximar essa imagem, para verificar se essas pessoas portavam alguma arma, se a polícia estaria reagindo, se eles, de fato, se foi um único tiro, se foi mais de um tiro, certo? Porque ele foi lesionado e depois veio a óbito, ou seja, não resistiu aos ferimentos. Então é preciso que a gente haja com parcimônia, tanto para não fazer uma condenação precipitada, mas também sem perder de vista a necessidade de que se apure com firmeza qualquer conduta praticada por um policial. Por quê? Porque ele é a Força Armada do Estado e ele precisa agir dentro da lei.
Nas imagens que a gente também observa, 6 minutos depois que o primeiro tiro é disparado, já tem pelo menos 7 viaturas da Polícia Militar, muitos outros policiais e muitas pessoas ali em volta também. Então a Polícia Civil ela precisa tentar identificar essas pessoas e esses policiais também para ouvi-los. Essa avaliação quem vai fazer é certamente o delegado de polícia, mas eu penso que qualquer um que possa ter estado naquele local, ou uma testemunha, um transeunte, alguém que possa até ter capturado uma imagem de um outro ângulo e que ainda não sabemos até agora. Então é preciso que se possa avaliar criteriosamente e, paralelamente, a Corregedoria também vai apurar eventual desvio ou excesso praticado por esse policial. Eu só não acho que é prudente, de antemão, já fazer um julgamento antecipado, porque senão não haveria necessidade de um inquérito. Esse inquérito depois vai ser remetido ao promotor de justiça que atua no tribunal do júri, né, nos crimes contra a vida, e pode concluir tanto pelo indiciamento desses policiais quanto pelo arquivamento, identificando eventualmente que eles agiram ou legítima defesa putativa ou estrito cumprimento do dever legal. Não é o momento da gente já pontuar, mas eu lhe digo, é muito importante a imagem. É por isso que o Ministério Público defende com tanta veemência as câmeras corporais, porque quanto mais imagem a gente tem sobre um episódio como esse, a gente clareia o que aconteceu num confronto policial, justamente para evitar que a sociedade seja vítima de excessos praticados por agentes da segurança pública. Hoje a imagem que se tem são imagens de câmera de segurança que mostram apenas aquele recorte. A senhora citou a imagem da câmera corporal. Essas câmeras elas podem, inclusive, ajudar o trabalho de investigação, caso elas sejam de fato instaladas. Não tenha dúvida. Em São Paulo, por exemplo, o índice de letalidade policial, ou seja, de episódios com resultado morte envolvendo confronto com a polícia, foi reduzido a quase zero. Eu não tenho dúvidas de que isso será um avanço significativo no que se refere à população se sentir segura quando a polícia chega, porque a polícia tem que trazer para a sociedade segurança. Me parece que aquelas pessoas estavam fugindo, haviam praticado um crime e estavam em fuga. Então, tudo isso tem que ser analisado. É um momento de estresse, eles estavam exercendo atividade, em tese, para proteger a sociedade. Então, é preciso que a gente haja com cautela, mas o Ministério Público não irá recuar um minuto se, eventualmente, ao final, restar concluído que houve, sim, crime doloso contra a vida por parte de algum agente. Sobre as câmeras corporais, o Estado já se pronunciou ao Ministério Público ou publicamente em relação a essas câmeras, a instalação dessas câmeras? O Ministério Público, a nossa Promotoria de Justiça, já oficiou várias vezes a Secretaria de Segurança Pública cobrando informações a respeito desse procedimento, mas em reunião realizada em Brasília pelo Ministério da Justiça, a informação que nós tivemos é que do governo federal isso será espraiado para todas as unidades da federação, sobretudo aquelas com menor potencial de adquirir essas câmeras, como é o caso do estado de Alagoas. Então, a gente espera que a médio prazo isso possa ser operacionalizado e a gente tenha todas as guarnições que saem às ruas portando essas baricames, como eles chamam, ou câmeras corporais, porque isso vai ser como essa. Vocês vejam, uma câmera de rua já está auxiliando na investigação. Imagine se aqueles 3 policiais estivessem com a câmera aqui, portada de frente para o meliante, para a pessoa que estaria em fuga, seria muito mais fácil de elucidar um fato como esse. Pode salvar a vida, resguardar o depoimento, a vida até desse próprio policial, né? Exatamente, porque essas câmeras corporais possuem dupla finalidade. Por um lado, previne excessos e abusos, aquele policial que tenha o ânimo de praticar um ilícito, ou porque está estressado, ou por qualquer mas, por outro lado, também garante ao policial que ele não vai ser acusado injustamente. Não é? Muitas vezes o preso pode querer apontar o policial como agressor justamente para fragilizar o flagrante de um crime que tenha praticado. Então, eu não vejo problema nenhum em nós termos isso. E para quem age dentro da lei, quanto mais verdade, quanto mais clareza se tenha sobre os fatos, melhor. Promotora, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. A gente lembra, então, que esse caso aconteceu no domingo. Segundo a Polícia Militar, esses policiais eles teriam abordado esses 2 homens numa moto. Essa moto seria roubada. Eles também estariam com um celular roubado e uma arma. Depois que isso tudo aconteceu, que você viu nas imagens, essa moto e esse celular foram recuperados e entregues às vítimas, né, que tiveram esses pertences furtados. A Polícia Militar informou, então, que está investigando esse caso internamente e que repudia esse tipo de conduta. Eu volto com você, Bia.